Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, tá tudo meio frenético demais, né? Tá tudo muito acelerado, tá tudo muito confuso até. A gente não consegue nem focar a nossa atenção em um determinado assunto, por mais, né, que ele mereça a prioridade, né, da sua visão, ainda assim tem outras coisas em paralelo acontecendo que também precisam que você fique atento. Principalmente naquele sentido de alerta. Você tem que se alertar de tudo que oferece risco a você. E é muita coisa te ameaçando nesse momento, galera. Então, galera, até eu mesmo, aqui, tô ficando meio, sei lá, né, meio alucinado com tanta coisa aqui pra gente, sei lá, debater, pra prestar atenção, pra ficar meio alerta. É confuso até. Galera, de 31, né, de maio para 1º de junho, o mundo acho que deu um salto pra loucura. Porque a galera lá do grupo hacker Anonymous, né, cuja máscara aqui também tem um símbolo de resistência, né, do Guy Fawkes, e é uma máscara que eu gosto de usar, é a máscara que eu tomei como símbolo do meu canal, e também é uma máscara simbólica do grupo Anonymous, e eles entraram na batalha agora, cara. Eles, sei lá, eles reativaram, né, o exército deles, né, que é muito bem organizado, muito bem estruturado, para combater o sistema. Eles sempre fizeram isso no passado. Mas eu vou deixar para falar sobre o Anonymous em outro vídeo específico. Mas basicamente, entre as principais ações do Anonymous, que resolveu adotar a nossa causa de resistência ao sistema, eles gostam muito de usar uma arma que é de revelar a verdadeira face do inimigo. Eles fazem muito bem isso. Eles usam a rede, né, e eles têm a habilidade necessária para isso, para acessar a verdadeira face das pessoas, que são aquelas informações e dados, muitas vezes sigilosos e íntimos, que a galera repassa aqui na rede sem perceber. Então eles conseguem acessar esses dados, transformam isso numa espécie de perfil de algumas pessoas e soltam na rede depois. Eu acho que a ideia é dar uma espécie de ponto vulnerável dessas pessoas, revelar a verdadeira face delas, e muitas vezes facilita para que a gente aqui identifique, né, tanto as suas ações suspeitas ou ações criminosas, como também identificar o ponto fraco deles. Nessa primeira onda de ataque, né, dos Anônimos, eles publicaram uma série, né, de informações, a grande maioria delas até umas denúncias graves, envolvendo até o presidente Trump, pedofilia e um possível envolvimento de um assessor do Trump, né, um tal de Casablanca, com o presidente do Brasil, e é uma denúncia gravíssima, tráfico de crianças e pedofilia. Né? Eles insinuaram isso, eu acho que eles ainda vão concentrar informações em cima disso ainda. E eles colocaram muitos dados, né, de celebridades políticas aqui na rede. Publicaram, né, para todo mundo acessar. Então são celebridades políticas que estão aí em atividade nesse momento, e que de alguma forma, né, tem algum destaque, tem algum papel nessa luta aí do sistema contra a massa. Então os Anônimos, eles têm uma ideia de visar, de certa forma, proteger a democracia, garantir, né, que injustiças não sejam cometidas, como o caso dos policiais que mataram o George Floyd. E se a massa não houvesse reagido como reagiu, está reagindo até hoje nos Estados Unidos, era muito provável que eles seriam impunes do assassinato. E, em certas circunstâncias, quem sabe futuramente até condecorados pelo ato. Então, o Anonymous, ele adotou essa necessidade da massa de resistir ao sistema. Eles entenderam que o sistema está cada vez mais rigoroso no uso das suas armas de controle de massa, e é a última esperança do povo, né, que pessoas com habilidades, né, e armas tão potentes quanto o sistema, né, reajam. Então, por exemplo, revelar dados sigilosos das celebridades é algo normal e fácil para o Anonymous, mas facilita muito a nossa fúria aqui, a nossa luta contra eles. A ideia do Anonymous é garantir uma espécie de liberdade real da massa, não essa liberdade fake que o sistema impõe a vocês. Como eu disse em outro vídeo lá, não existe como o sistema cobrar da massa que ela respeite a ordem, quando a ordem é desrespeitar a massa. Não faz sentido. Então o Anonymous é muito bom, né, em ajudar a massa nesse momento. Eles gostam de mirar pessoas, ou no caso celebridades políticas, que usam do seu poder, que usam do seu status para manipular a opinião pública, para mentir, né, muitas vezes usando fake news,
com, sei lá, sentidos obscuros, né? E eles atacam a própria massa, muitas vezes criminalizando a reação delas. Como, por exemplo, né, um Twitter que o próprio Trump deu recentemente aí, dizendo que vai criminalizar como terroristas todo o movimento antifascista. Espera aí que a gente já fala sobre isso. E nessa primeira leva de ações do Anonymous, eles publicaram uma série, né, de e-mails, senhas, informações sigilosas de vários políticos norte-americanos. Senhas de e-mails funcionais dos caras. Com certeza eles acessaram todos os dados que tem lá, já arquivaram e já selecionaram aquilo que dá para usar contra aqueles caras. Mas publicaram, para todo mundo saber, não o que tinha contido ali, porque rapidamente as autoridades vão desativar, né, aqueles canais de comunicação deles. Mas, ainda assim, as informações já foram concentradas, né, pelos hackers e vão ser usadas futuramente. O que eles fizeram foi mostrar para a galera o poder que eles têm e o que eles já fizeram. Uma espécie de jogo de intimidação. A gente já pegou o que vocês fizeram. A gente já sabe onde vocês se meteram, os crimes cometidos. Muita gente vai ficar com o pé atrás agora. Um deles é o próprio Donald Trump. O Donald Trump teve lá seus dados, né, mais sigilosos, revelados também na internet. A gente não sabe se confirma ou não, porque, como eu disse, rapidamente essas autoridades vão, né, bloquear o acesso, né, a essas informações. Vão suspender, por exemplo, até números de telefone, e-mails, coisas do tipo. Mas os dados do Trump, incluindo lá o seu telefone, né, é um sinal de que o Trump é um dos alvos do próprio Anonymous. Lógico, o Trump ele é um supremacista, ele é um racista, ele tem ideais que se identificam muito com o nazismo original. Né? Então é complicado, né, você ver a massa lutando contra o presidente da República nos Estados Unidos. Apesar do ativismo político ser muito forte nos Estados Unidos, eles têm nas mãos deles todas as armas do maior sistema de contenção de massa que se tem notícia. A gente fala muito de China, fala muito de Rússia, de Europa, fala até de Brasil, para conter a opinião pública, para conter a massa escravizada, mas os Estados Unidos ele está por trás disso há muito tempo. Então eles estão, até, às vezes, né, ao invés de um passo à nossa frente, eles estão 2, 3, 4 passos à nossa frente, a gente nem consegue ter uma percepção real das suas manobras. Aquela ideia original que eu sempre falo para vocês, de provocar uma ação para ter uma reação e um resultado controlado, é muito que você observa nas questões das conspirações, os Estados Unidos estão muito mais avançados do que isso. Então é complicado você lutar contra uma máquina desse tipo. O Anonymous mirou o Trump. Até aí, cara, é até normal você entender isso. Essa ação, né, de um grupo de hackers, né, que luta pela democracia, pela liberdade, pela justiça, mirar os vilões. Correto? Só que aqui no Brasil também o Anonymous parece que está seguindo um apelo da galera e da massa aqui, entende, né, que as ações de alguns políticos brasileiros merecem atenção, inclusive pelo mundo. Então o Anonymous destacou, né, além de citar o Trump, né, com o envolvimento possível nesse tráfico de crianças e pedofilia, e fazer uma ligação, uma referência ao presidente do Brasil, Bolsonaro, eles também liberaram alguns dados, que aí a gente tem que confirmar se é real ou não, pode ser especulação, só para polemizar a situação, mas eles liberaram alguns dados da própria presidência da República, do próprio Bolsonaro e da sua família, ou a família, como alguns chamam. Então foi uma coisa meio pesada até, eles selecionaram seus alvos. Então, entre os alvos do Anonymous está lá o presidente da República do Brasil, né, Jair Messias Bolsonaro, e gente da sua família. Liberaram dados sigilosos pessoais, liberaram dados de contatos, eu acho que possivelmente e-mails, mas como eu disse, eles vão negar, as autoridades envolvidas vão negar isso, vão suspender, né, qualquer meio de comunicação como esse, como por exemplo o número de celular divulgado, né, e ainda assim vão tomar medidas para se proteger de um possível novo ataque, só que as informações que já foram obtidas através desse hackeamento já estão concentradas por eles. O medo, o pânico nessas autoridades políticas, como o próprio Bolsonaro e sua família, é demais, cara, nesse momento. Com tudo que eles já estão vivendo aqui, tentando armar um golpe, né, os protestos da massa contra os fascistas no poder, né, tudo isso já está causando um certo pânico neles. E ainda por cima agora tem mais um Anonymous. Ai, cara, 2020 está frenético, cara. Né, inclusive dados financeiros da família Bolsonaro foram publicados na rede. Como eu falei, a gente tem que, né, esperar para ver se confirma ou não. E lógico que as autoridades vão negar. Mas o Anonymous teve acesso. Eles já concentraram essas informações e só mostraram o que eles viram. Não, a gente viu tudo isso aqui em detalhes. A gente tem tudo isso sobre vocês aí.
É isso que eles estão fazendo, que eles estão fazendo contra os seus alvos nesse momento. E surpreendentemente, em meio a esse monte de celebridades políticas, pessoas de impacto na sociedade, eles publicaram dados de um político medíocre aqui do Brasil, cara. Sabe, um meia-boca, um Zé Ninguém, um cara totalmente sem importância. Né? Não fez nem sentido, dentre os alvos destacados pelo Anonymous, você publicar dados referentes ao tal de Douglas Garcia, um deputadinho, né, Zé Ninguém aqui de São Paulo. Né? Ele é um bolsonarista, ele gosta de polêmica, ele gosta de tumultuar. Né? Não sei se vocês se lembram dele, esse Douglas Garcia, né, e vários outros bolsonaristas, como Daniel Silveira, Bia Kicis, Carla Zambelli, a Joyce Hasselman fazia parte desse esquema também. O esquema deles para se aparecer, já que eles não têm atividade política legítima, já que eles não têm, né, capacidade intelectual, nem de liderança para ter destaque na sociedade, né, as únicas formas que eles têm de aparecer é quando eles atacam a população ou quando eles incitam alguma polêmica. Né, geralmente quando eles promovem ataques à população, eles não são exatamente a linha de frente. Às vezes eles são só testa de ferro. Né, mas eles estão fazendo serviço sujo para outras pessoas ou participando do serviço sujo de outras pessoas. Como, por exemplo, promover uma reforma da Previdência contra a massa. Né? Esses caras são os caras que votam nisso. Né? Não tem um destaque. Vez por outra, um é escolhido para ser o laranja, o testa de ferro. Mas esse Douglas Garcia, se vocês não vão se lembrar dele, eu já fiz um vídeo falando sobre ele, porque ele foi acusado, né, lá no início do seu mandato, de ser homofóbico. Né? Por quê? Porque ele teve um ataque de pelanca, teve um chiliquinho no plenário, né, com a presença lá de um homossexual, um trans que estava ali. Eu falei mais especificamente com detalhes na época, porque ele é contra, né, uma medida, um projeto, sei lá, uma iniciativa de algumas pessoas de permitir a entrada de transexuais em banheiros femininos. Ou seja, homens que se sentem mulheres, adentrando e usando livremente banheiros femininos. Cara, aí é uma questão não de preconceito de gênero, como foi o que ele postou ali. A sua intuição na hora de reclamar disso foi preconceito de gênero. Mas até isso também é suspeito, é hipócrita da parte dele. Aí ele envolve, cara, uma série de comportamentos sociais que a gente tem que analisar se realmente vale a pena. Além do constrangimento, né, do homem lá que se sente mulher e não fica bem para ele usar um banheiro masculino e ao mesmo tempo também não fica legal para as mulheres que ele utiliza um banheiro feminino, a gente tem uma conduta cultural aqui no Brasil de muita pilantragem e safadeza. Então eu não acho que as mulheres no banheiro feminino vão ficar tão chocadas em ver uma trans, em ver um homem, né, que na verdade é uma mulher, ou se sente uma mulher, usando um banheiro feminino. O problema é que elas vão desconfiar, por uma questão cultural, e de maneira até legítima, que o cara pode estar usando desse artifício para, sei lá, cometer um ato criminoso, como por exemplo assédio sexual. Expondo crianças, no caso meninas, expondo as próprias mulheres. É muito complicado falar sobre isso aqui no Brasil, com essa cultura que a gente tem, com esse monte de pilantra que a gente tem aqui. Tá? Eu não gosto dessa ideia de transexuais visitando banheiros femininos. Também acho meio esquisito um transexual no banheiro masculino, mas não é preconceito de gênero. É uma questão cultural e social. Eu acho que tinha que ter outra solução, por exemplo, um banheiro livre, né, onde eles se sentiriam mais à vontade. Não teria constrangimento e nem desconfiança de lugar nenhum. O problema é que esse Douglas Garcia teve um chilique no plenário, não sei se vocês se lembram, e eu acho que é melhor você assistir o vídeo para não concentrar mais informação aqui ainda, mas ele teve um chiliquinho, um ataque de pelanca no plenário, xingando, parecia um machão, cheio de razão, cheio de propriedade para atacar os transexuais, isso é um absurdo, essa ideologia de gênero da esquerda comunista, aquele monte de blá 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 que esses babacas falam. Né? E, cara, deu uma repercussão a respeito do assunto, e é disso que eles vivem, esses deputadinhos meia boca aí, eles vivem de repercussão, de polêmica, e chamou a atenção o fato de que, logo na sequência, o Douglas Garcia se revelou homossexual. Quer dizer, ele teve todo um preconceito de gênero, né, com aquele perfil do machão, né, que é cultural aqui do Brasil muitas vezes, né, que não tolera homossexuais, não tolera heterossexuais, e não sei o quê, e bravo, e chuta, né? Mesmo na época da campanha, ele gostava de vestir roupa do Bolsonaro, andava com a galera aí da direita reacionária, né, que por questão até de ideologia, né, são homofóbicos por natureza, não tem como ser diferente disso, são reacionários, tem ideologia nazista, eles são homofóbicos. Né? Então, o Douglas Garcia, na época da campanha, parecia um machão, um brabão, camiseta, bombadinho e tal. E de repente ele se revelou, saiu do armário, depois dessa polêmica com os transexuais, saiu do armário e se revelou uma biba.
uma moça. Eu sou homossexual. Não falei pra ninguém antes, porque lógico que ele não seria eleito pelos reacionários da extrema-direita, mas é uma mocinha, é uma menina. Não sei se ele é ativo ou passivo, não me interessa, ele é meio delicadinho, né? Aí dá umas indicações aí, dá uma possível passividade da parte dele, mas não me interessa. Eu não tô aqui pra ficar debatendo nem desmoralizando ele, né? Usando questões de gênero da parte dele. Eu gosto de desmoralizar aqui na ideia, na política mesmo aqui, na conduta, né? No caráter dessas pessoas. Mas o Douglas Garcia se revelou, né, surpreendentemente pra massa, como um gay. Pô, ele tá lá atacando os gays, os homossexuais, e ele é homossexual? Faz parte de um esquema da extrema-direita de pegar negros que não gostam de negros, né, feministas que odeiam feministas, né, ou gays que odeiam gays, porque pra galera que tem já aquela parte, né, a extrema-direita de que é misógina, odeia mulheres, seria legal ter uma mulher junto deles. Né, eles são considerados racistas, então é legal ter um negro do lado deles. E às vezes eles são considerados homofóbicos, né, então é legal pra eles, é importante, para manter uma certa máscara perante a sociedade, ter gays ao lado deles. De preferência, uma feminista que odeia mulheres, tipo a Sarah Winter, ou, sei lá, um negro que não gosta muito de negros, você vê isso direto no governo Bolsonaro, ou, sei lá, homossexuais que são homofóbicos. Não estou citando nomes aqui, mas você já entendeu a estratégia. Eu ia falar sobre isso lá no vídeo da Sarah Winter, fica mais bem entendido. Né? Mas estou dando uma prévia para vocês aqui. E é nisso que meus vídeos se estendem. Né? Mas, estranhamente, o Douglas Garcia se revelou um homossexual. Todo mundo ficou meio confuso até, ou a galera até usou da ironia, de memes, brincou, né, já sabia e tal, é só um enrustido e tal. A gente entende tudo isso, tá? Homossexual na política, é melhor fingir que não é, mas é. Por que ele se revelou então? Por que de repente ele falou, eu sou homossexual? Tipo o Fernando Holliday, que nunca gostou de destacar isso, e nem precisa, porque isso não é vantagem pra ninguém, ou não deveria ser nenhum tipo de vantagem perante a sociedade, você ser homossexual, você ser mulher, você ser negro, você ser índio, né? Se é uma sociedade igualitária que a gente procura, não dá para destacar pessoas, né, por supostas diferenças. Né? Mas o Holliday, ele é gay. Ele fala que, como ele é de extrema direita, ele não transa, mas ele é gay. E o Douglas Garcia se revelou, né? Depois de ser um machão, né? Parecia até um cara homofóbico, né? Pelas suas atitudes. Não era isso, lógico que ele vai negar isso, todo homofóbico vai negar, todo racista vai negar, todo nazista vai negar o que é. Né? Mas ainda assim ele se revelou homossexual depois. Por quê? Porque nos bastidores da galera aí, né, principalmente nesse mundo homossexual, começou a aparecer aí, né, já que ele estava atacando tanto os homossexuais e queria usar do seu cargo, da sua posição para atacar os homossexuais, começou a aparecer rumores de que iam aparecer, serem publicados vídeos, né, das condutas homossexuais do Douglas Garcia. Aí, cara, ele não teve outra escolha. Eu acho que ele se revelou homossexual, né, já antecipando uma reação à publicação em rede de vídeos íntimos dele em atitudes homossexuais. Porque é para demonstrar a hipocrisia dessa galera, o quanto eles mentem, o quanto eles vestem uma máscara, o quanto o caráter deles é falso. Tem uma postura de machão, mas na verdade é um gaysão quando chega em casa. Anda de calcinha. É mais ou menos isso. Então ele ficou com medo, né, desses vídeos virem a público, e antes disso, a galera vai descobrir que eu não sou machão, que na verdade eu sou então vou colocar aqui que realmente eu sou homossexual, e se alguém falar sobre isso, vou processar, né, que é ilegítimo, estão querendo, né, me atacar com formas baixas, sujas. Foi isso que ele fez, uma estratégia para antecipar uma espécie de defesa. Os tais vídeos desapareceram, não vieram à tona até agora. Deve ter feito algum tipo de acordo, ou coisa do tipo assim, submetido a algum tipo de chantagem, não sei. Ocorre que o Douglas Garcia teve seus dados revelados pelo Anonymous. Sabe? Por que o Douglas Garcia, cara? A gente não tá falando da questão pessoal dele, da homossexualidade dele, da suposta homofobia dele. Por que o Douglas Garcia? Porque o Douglas Garcia, na madrugada desses últimos dias, como todas as cadelinhas do Bolsonaro e indiretamente cadelinhas do Trump, as vadiazinhas do Trump, estão fazendo um serviço sujo dos caras. Então eles estão com medo do movimento antifascista, né? O Trump, o Bolsonaro, a extrema-direita está com medo do movimento antifascista, que vem ganhando cada vez mais força nas redes, ganhando cada vez mais forças, principalmente nas ruas, e isso é preocupante para eles, né? E eles têm uma reação. A ideia deles é transformar o antifascismo, né, em crime de terrorismo, por exemplo. Como se o antifascismo, né, fosse uma questão de causa terrorista. O antifascismo é uma ideia, cara. O antifascismo é uma reação natural do povo
contra a opressão do sistema. É só isso. As únicas pessoas que devem temer o movimento antifascista são os fascistas. Não dá para falar outra coisa. Todo mundo que é contra um antifascista é um fascista. E está confessando isso quando assume sua posição contra os antifas. E o Douglas Garcia fez uma postagem de madrugada, né, insinuando que ele queria recolher dados e informações de pessoas que assumem ser antifascistas. E, inclusive, ele até pedia para os seus usuários, seus seguidores no Twitter, que também mandassem provas disso. Ora, o que ele queria com isso, galera? Qual o intuito de uma ideia como essa? Né? Por quê? Ser antifa, de repente, é um crime? Até que eu saiba, nesse momento, não. Eles estão querendo criar uma lei que classifique antifa como terrorista, né? E aí criminalizar a ação, a reação da massa. É normal, a gente entende que o sistema vai criminalizar toda a reação da massa. Né? É por isso que tinham o AI-5, é por isso que eles pedem o AI-5 hoje, por isso que eles cobram censura, por isso que eles cobram que a PM ataque, né, os movimentos antifascistas, os movimentos legítimos do povo contra o governo. Eles falam tanto de liberdade, de expressão, de direito constitucional, de livre manifestação, mas se a galera se manifesta contra o governo, de repente eles querem criminalizar e chamar até de terrorista. Classificar o movimento antifascista como terrorismo é básico deles, a gente já esperava que eles fariam isso. Eles já deveriam ter feito isso antes, não tiveram coragem, porque senão eles iam se revelar fascistas. Mas hoje, cara, no desespero já da queda, da iminente queda aí do sistema, né, e eles vão cair junto, e tem muita corda, com muito nome escrito aí esperando esses vagabundos. Não é só fogueira, não. Tem que ir pra corda. Né? E eles estão com medo. Então o Douglas Garcia fez essa postagem pedindo nomes de antifascistas e até provas disso. Bom, provas do quê? De que o cara é antifascista? E se o cara não é fascista, não é nazista, não é supremacista ariano, não é bolsonarista, que inclui tudo isso, o cara só pode ser antifascista. Não tem outro meio termo. Não tem o neutro, não tem o isentão. E ele quer dados, ele quer provas de que a galera é antifascista, cerca de 70% da população brasileira. Eu acho que muito mais do que isso nesse momento. Ele quer dados para quê? Para comprovar que aquelas pessoas eram antifascistas. Por quê? Se não é crime, por que recolher esses dados? Explica aí, Douglas Garcia, seu bundão. Paga de macho comigo, seu arrombado. No Twitter, que nem o Daniel Silveira, é muito fácil. Com segurança, carro blindado, pagando de arma, ameaçando, intimidando. E aí? Por que você queria isso, Douglas Garcia? Me explica vocês que estão me escutando. Por que o Douglas Garcia quer isso? Nomes, e provas de que as pessoas são antifascistas. Porque ele já tem a ideia de criminalizar. O que o Douglas Garcia está fazendo, como covarde canalha que ele é, e todos esses da raça bolsonarista fascista, o que ele está fazendo é antecipando o movimento, que eles acham que vão conseguir emplacar uma lei classificando antifas como terroristas. O que eles querem é recolher dados para depois promover a perseguição, inclusive utilizando a lei. Mas ainda assim, eles querem já antecipar, fazer um perfil, selecionar as pessoas. Esse é antifascista, esse é antifascista. Criar uma lista, inclusive com provas de que as pessoas são antifascistas. Ou seja, como dizem eles, são anti-governo. Lógico, se o governo é fascista. Entende isso? O Douglas Garcia quer reunir dados, concentrar dados, não sei aonde, não sei a intuito ou a mando de quem, para concentrar dados de antifascistas. Por quê? Cara, se você voltar um pouco na história, você vai ver o porquê. Se você voltar na época dos senhores de escravos, eles gostavam de selecionar ali, entre os seus escravos, capitães do mato, e pegar esses capitães do mato para identificar escravos subversivos. Escravos que poderiam oferecer um risco, tentar fugir, incitar uma rebelião. A ideia era essa. Se você voltar também um pouco menos de tempo, na época dos militares, a ideia era essa. Os militares gostavam muito de identificar um perfil que eles chamavam de esquerdistas, comunistas, uma ameaça ao sistema, os subversivos, e praticar todos aqueles atos absurdos. Prisões injustas, torturas, morte, expulsão do país. É isso. Antes eles fizeram uma identificação dessas pessoas, antes do golpe, e durante o próprio golpe, e perseguiram todo mundo que era combatente ao sistema, ao golpe deles. Qualquer um que ameaçasse a ditadura ou o golpe, de se rebelar, de falar, ter uma opinião contrária, ou de criar um movimento popular contra eles, eles simplesmente eliminavam, neutralizavam essa ameaça. Os nazistas também fizeram isso. Quando Hitler chegou ao poder, ele já tinha uma lista dos seus principais alvos, e entre eles estavam os judeus. Ele já sabia quais judeus perseguir.
A elite judaica que ajudou a colocar o Hitler no poder, ele livrou. Deixou fugir num acordo e eles formaram lá o que hoje é Israel. Se você não sabe de história, vai procurar para você ver. A elite judaica da Alemanha saiu em comum acordo com Hitler no poder e foi fundar Israel. O que ocorreu é que ele já tinha uma lista dos judeus que não pertenciam a essa elite sionista e que poderiam ser considerados as vítimas dele, né? O alvo deles, o vilão deles. Foi um dos principais vilões. O problema é que ele não pegou realmente quem era o vilão, a elite judaica, os sionistas. Pegou o judeu comum. O judeu pobre, o judeu miserável que estava ali. População comum, era só uma questão religiosa. De etnia e religião. Então você já viu essas ações no passado. O que o Douglas Garcia está fazendo é tentando já antecipar o movimento futuro desse. Porque quando eles conseguirem promover o golpe, ou se eles conseguirem, a ideia é perseguir todos os antifas, que são a resistência ao sistema, resistência aos fascistas do poder. E aí o Anonymous deu no meio dele. O Anonymous foi lá e retweetou, né, informações e dados. E aí o que fez o machão, que está aí combatendo o antifascismo, foi chorar, foi fazer boletim de ocorrência, chorar. Nossa, os anônimos divulgaram dados pessoais da minha família, não sei o quê, mimimi, blá, chorando, não pode isso, é um crime e tal. Mas ele queria dados dos antifas, na mesma medida, com intuito, objetivos ainda mais obscuros, e reclama quando a galera junta dados deles para publicar. O próximo é você, Daniel Silveira, seu bundão, otário. Vem comigo.